Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4. Nossa meditação vai se concentrar nos versos 16 a 18. A palavra de Deus diz assim, segundo aos Coríntios 4, verso 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Oremos mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, nós suplicamos a iluminação do Teu Espírito Santo neste momento que lemos a Tua palavra, temos lido o texto sagrado e precisamos aprender com o Senhor nesta manhã, precisamos ouvir a Tua voz, recebermos essa instrução para a edificação, para o conforto, para o consolo, para a exortação, enfim, ó Deus, para aquilo que for necessário para a vida de cada um de nós. Estamos confiantes de que o Senhor fala, porque o Senhor é Deus. Te damos graças por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a segunda carta de Paulo aos Coríntios é a mais pessoal das cartas que ele escreveu. Como talvez em outro lugar, o apóstolo Paulo abre tanto o seu próprio coração e revela as suas lutas pessoais, seus sofrimentos, suas dores físicas, inclusive, por todos os açoites, por todas as necessidades que ele passou ao longo do seu trabalho, das suas viagens, mas também mostra todo o sofrimento da sua alma, do seu espírito, um sofrimento interior, pelo desejo de ver o Evangelho se expandindo em todo o mundo e, ao mesmo tempo, ao ver tantos adversários, ao ver tanto comprometimento da própria obra interna, quando ele vê tantos falsos pregadores, tantos falsos apóstolos, usando o nome de Cristo, mas apenas para benefício próprio. Paulo sofre por isso ao ver também a igreja, que tantas vezes já devia estar amadurecida, já devia estar numa situação muito avançada de testemunho de espiritualidade, mas ele estava às vezes lá atrás, como infante, como criança, sem conseguir se desenvolver. Então, Paulo vê tudo isso e ele fica extremamente desanimado, por um lado. Ele narra nessa carta algumas das suas situações de grande tribulação, de grande dor, né? Por exemplo, como nós meditamos uma outra mensagem, lá no capítulo 1, dá uma olhadinha, primeiro capítulo aí de 2 aos Coríntios, quando lá no versículo 8, ele narra uma experiência passada de grande sofrimento. Ele diz assim, capítulo 1, verso 8, aí de 2 Coríntios, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Uma luta, um sofrimento intenso que Paulo passou, ele diz, na Ásia, né? Em Éfeso, provavelmente, naquela situação em que ele enfrentou toda a organização econômica e social da cidade de Éfeso por causa dos ourives, daquelas pessoas que faziam estátuas em honra à grande deusa Diana,
dos Efésios, e quando Paulo chegou lá e começou a pregar que só tem um Deus no céu e esse Deus não quer estátua de jeito nenhum, a consequência foi a revolta do próprio sistema econômico da cidade contra ele. Os levaram até as autoridades, tentaram linchá-lo. Foi muito difícil, ele mesmo diz aqui. Uma situação acima das próprias forças. Isso não parece a linguagem até de um crente, né? A ponto de desesperarmos até da própria vida. A gente pensa, alguém que já não quer mais viver, alguém que já acha que não vale a pena viver, parece alguém que não é crente, não é? Mas, na verdade, o que ele está dizendo aqui, e ele completa na sequência do verso 9, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. De certo modo, o que eu estou dizendo no fundo, não há outra perspectiva em relação a essa vida no seu desespero. Mas nós temos uma esperança maior. O Deus que ressuscita os mortos. A vida vindoura, a vida do porvir. No capítulo 4, voltando outra vez ao texto que nós estamos meditando, mas alguns versos antes, ele mostra mais uma vez esse contraste entre, por um lado, desespero, mas por outro lado, esperança. Esse contraste é muito interessante. Verso 1 diz assim, capítulo 4, verso 1. Pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Olha essa palavra. Não desfalecemos. Ele está dizendo que nós não devemos desanimar. Aqui, desfalecer é perder o fôlego, né? É perder a alma, é perder toda a esperança. Não desfalecemos. Ao mesmo tempo, isso é um pedido para a igreja. Não desfaleçam. Não desanimem a esse ponto de perder toda a força, todo o vigor, todo o fôlego. Não cheguem a esse ponto, é o que Paulo está dizendo. Nós não vamos chegar a esse ponto. Mas a situação não é boa, ele está dizendo aqui, verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Você vê esses contrastes mais uma vez? Em tudo atribulados, mas não angustiados. Perplexos diante de tanta coisa que vemos no mundo, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Agora volte ao verso 16, e aí aparece outra vez esse termo. Por isso não desanimamos. Que é a mesma expressão do início do capítulo, com isso não desfalecemos. Apesar da tradução usar duas palavras diferentes, mas a língua original é a mesma palavra nos dois casos. Não desanimamos, não desfalecemos, não podemos perder as nossas forças ou o fim delas. Essa é a ideia. Alguma coisa precisa restar. Qual é o segredo para isso? De que maneira nós podemos manter o ânimo, manter o fôlego, mesmo se enfrentamos, mesmo se temos que enfrentar situações assim tão desesperadoras como essas que o apóstolo Paulo relata e que foram experiências dele, experiências pessoais dele. Provavelmente nós não seremos fustigados com varas. Acho que uma cidade inteira não vai se reunir contra nós. Mas nós temos problemas menores e que ainda assim nos afetam, que ainda assim causam desânimo, causam depressão, nos colocam para baixo.
Qual o segredo para, mesmo que tivermos que enfrentar situações de tanto confronto, de tanto sofrimento, de tanta perda, não desanimarmos? E, na verdade, Paulo está dizendo aqui que o segredo está em prestar atenção aos contrastes. Ele vai, então, falar de 4 contrastes aqui. E vai dizer, não olhe para isso, olhe para aquilo. Não olhe para isso, olhe para aquilo. O tempo todo. São 4 aspectos que vêm na sequência aqui no versículo 16, que nos ajudam a entender. E são o segredo de Paulo para não se desanimar, para não perder o ânimo, mesmo diante de tanto sofrimento, de tanta luta, de tanta tribulação. Veja que, em primeiro lugar, ele diz: não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aqui está o primeiro contraste, ou seja, não olhe para o que está fora, olhe para o que está dentro. Não se preocupe tanto com o homem exterior, mas se preocupe mais com o homem interior. E aqui está falando exatamente do aspecto físico ou do aspecto espiritual da vida. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, e num certo sentido, todos passam por isso, porque todos vão envelhecendo, necessariamente, né? O homem exterior vai se corrompendo, né? Os cabelos vão caindo, vão ficando brancos. Necessariamente as pessoas vão passar por esta fraqueza externa, a natureza. Desde que o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e porque a morte passou a todos os homens, todos vão morrer. O homem exterior, o corpo físico que nós temos, necessariamente ele vai se enfraquecendo cada vez mais. Isso já seria normal, natural, todo mundo passa por isso. Mas pessoas em grande pressão, pessoas em grande sofrimento, envelhecem mais rápido ainda. E provavelmente seja isso que ele está dizendo aqui. Ele está se sentindo debilitado fisicamente. E não é de se esperar, né? Poderia ser diferente. Alguém que passou em tantos naufrágios, alguém que sofreu apedrejamento, alguém que foi fustigado com varas, alguém que recebeu quarentena de açoite menos um várias vezes, alguém que passou fome, frio, sede, e que esteve o tempo todo no meio das grandes lutas espirituais da história. Como ele próprio diz, no meu sofrimento não são as coisas físicas que eu passo, mas ver a luta da igreja. O meu sofrimento é ver gente que já devia ser adulta caindo, espiritualmente falando. Pessoas que deviam estar servindo avançadamente no reino de Deus, mas estão engatinhando lá atrás, preocupados só com as suas coisas locais. Isso me causa maior sofrimento, Paulo fala. E necessariamente isso produz impacto no corpo, produz impacto no aspecto físico. Mas Paulo diz aqui, é por isso que eu preciso olhar para o homem interior. O que é o homem interior? É a nova criatura. É o novo homem, renascido em Cristo. É a vida espiritual, através do Espírito Santo, que Deus colocou dentro de cada crente. Por isso cada crente é ao mesmo tempo novo e velho. Porque ele tem algo novo e que se renova todo dia, mas ao mesmo tempo ele ainda está vivendo num corpo da velha natureza. O corpo herdado da velha criação. E ele vai ter que ficar com esse até o fim. Já tendo recebido o penhor, Paulo diz na frente, ora, por que é que nós ansiamos
o mundo vindouro? Por que a gente anseia tanto por aquele lugar? Ele diz, porque nós já somos novos, internamente falando. Nós já somos novos no sentido de que o Espírito Santo já está em nós. E ele é o penhor, Paulo diz. Deus nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Então, o penhor é a garantia do mundo vindouro. Ele já nos deu isso. Então, a gente quer demais esse mundo vindouro. Então, a realidade da nossa vida vai sempre ser esse contraste entre o homem exterior e o homem interior. Temos que entender isso. Temos que compreender isso. Saber valorizar o que vale mais. Ele diz, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, isso vai acontecer, às vezes mais, às vezes menos, às vezes na pressão mais, às vezes menos, mas o nosso homem interior se renova de dia em dia. E na verdade, quando experimentamos essa renovação interior, o exterior fica melhor também. Ele também acaba recebendo algum efeito. Quando a gente deixa a amargura de lado, então até mesmo nossa expressão, nosso rosto melhora também. É um bom tratamento estético esse daí. Melhorar um pouco por dentro, porque aí por fora também, necessariamente, fica um pouco melhor. Mas por fora é só estético. Porque, necessariamente, a corrupção é o caminho natural. Mas internamente nós podemos experimentar essa renovação constante. Primeiro contraste, portanto, não se preocupe tanto com o homem exterior, com o seu corpo. Não é para desprezar o corpo, mas tem que entender para onde ele vai. Então, é preciso valorizar mais aquilo que é eterno. O homem interior. Em segundo lugar, ele diz, porque a nossa leve, olha essa palavra, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso, olha o contraste, peso de glória acima de toda comparação. Tem algo leve, tem algo pesado. Outro contraste aqui que a passagem está estabelecendo. Mas aqui, Paulo inverte, parece, o conceito de leve e o conceito de pesado. Porque ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação. Ora, como isso pode ser leve? Se ele disse lá no começo que foi acima das próprias forças, ao ponto de desesperar da própria vida. Eu já disse isso no começo do livro. Irmãos, não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Foi pesada, muito. Acima das forças, ou seja, mais pesada do que eu tenho condições de suportar. Ao ponto de desesperarmos da própria vida. Então, como é que ele pode agora chamar aquilo que ele disse que foi pesado acima das próprias forças, além das forças? Como é que ele pode dizer agora que na verdade ela é leve e momentânea? Porque já está em ação o contraste. Já está em ação o exercício de contrastar uma coisa com outra. Quando nós valorizamos mais o nosso homem interior, então menos nos importa o homem exterior. E aqui ele diz, quando nós entendemos o que realmente é pesado, e o que é pesado, é tanta recompensa que Deus vai nos dar, quanto a punição. O espelho, preciso admitir, para quem será condenado, peso mesmo é o que está reservado para o mundo vindouro. Tanto para aqueles que receberão o peso da ira de Deus, o peso da condenação eterna, quanto aqueles que receberão o peso de glória. O peso de glória.
E aqui é interessante porque Paulo está fazendo um hebraísmo, ele está usando, na verdade, duas expressões praticamente redundantes. Lá no hebraico, quando se fala em glória, já tem peso. Isso não quer dizer que uma pessoa muito pesada é gloriosa, não é exatamente esse o sentido, mas que glória é um peso em si mesmo, em si mesma. E aqui ele fala, um eterno peso de glória. É a recompensa, é o galardão, é a recompensa da graça de Deus. Aquele que é capaz de enxugar cada uma das nossas lágrimas. É assim que a Bíblia descreve, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, que dá a ideia de cada lágrima. Qual é o sentido disso? Senão que o conforto do mundo vindouro precisa compensar cada uma das lágrimas do tempo presente. Cada lágrima derramada no tempo presente será consolada por Deus. Ele enxugará uma por uma, essa é a ideia. É óbvio que isso é um simbolismo, claro. Mas o ponto a ser destacado é que o conforto do mundo vindouro recompensa cada uma das lágrimas do tempo presente. E é quando nós pensamos nisso, então nós entendemos que, na verdade, por mais pesada que pareça a tribulação que nós enfrentamos agora, ela se torna leve na comparação com a glória a ser revelada. Então é só nessa comparação, por isso que tem que fazer esse contraste. É por isso que ele está dizendo que o segredo do não desanimar é olhar para os extremos, é olhar para os contrastes, é entender a relação entre uma coisa e outra, o homem interior versus o homem exterior, a leveza da tribulação versus o peso da glória. Isso é pesado mesmo. Então, não se pode comparar, Paulo diz, não se pode comparar os sofrimentos do tempo presente com a glória por vir a ser revelada em nós. Romanos 8. Não se pode comparar. São coisas incomparáveis. São coisas imensamente contrastantes. São extremos totais. Quando eu penso na realidade de que Deus nos confortará de maneira tão meticulosa, ao ponto de compensar cada lágrima do tempo presente, eu sei então que a tribulação agora só pode ser leve, nesse contraste, nessa comparação. Ela é leve, porque o peso da glória é pesado, e ela é momentânea, porque o peso da glória é eterno. Então, por mais que possa durar, por mais tempo que dure o sofrimento no tempo presente, ainda assim ele é momentâneo. Porque a eternidade não tem fim. Então não tem comparação. Mas nós temos que tentar fazer essa comparação. É isso que Paulo diz. Você tem que tentar fazer isso. Porque então você percebe o valor do homem interior. Então você percebe o valor do eterno peso de glória acima de toda comparação. Em terceiro lugar, ele estabelece o contraste do visível com o invisível. Ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Esse é um dos assuntos mais frequentes da Escritura, né? Nós vemos na liturgia Hebreus 11. O que é a fé? Fé é a convicção, é a certeza
daqueles fatos que não podem ser vistos. Ora, meus irmãos, nós não vemos Jesus Cristo. E nós, protestantes, desde o começo abrimos mão de qualquer ícone, de qualquer imitação barata dele. Nós não somos idólatras nesse sentido. Podemos ser em outros, né? Idolatramos outras coisas. Mas nesse aspecto não. E fazemos muito bem em não ser. Nós não temos representantes de Deus, não temos imagens. Nós cremos em alguém que nós nunca vimos. Ora, o próprio Deus em si mesmo, né, a pessoa do Pai, nem pode ser vista. Deus é Espírito. Deus não pode ser visto. Mas aqueles que se aproximam dele têm que crer que ele existe e que se torna o galardoador, né, o recompensador daqueles que o buscam. Então nós começamos a perceber que toda a nossa trajetória é um esforço, ou melhor seria, um dom de ver o invisível. Um dom que o homem natural, obviamente, não tem esse recurso, essa condição. Portanto, é a vida pela fé. É a vida que não se apega aos meros fatos que os olhos humanos comprovam. Mas é a vida que confia no que Deus diz. No Deus que se revela na sua palavra, cuja revelação é suficiente para nós, ao ponto de dizermos, não precisamos de mais nada. Confiamos nas suas palavras. Ele disse que é assim. Nós cremos. Se nós não conseguirmos ver a diferença entre se guiar pelo invisível e se guiar pelo visível, nós nunca vamos aprender a não desanimar. Porque o segredo do não desanimar, o segredo do não desfalecer, é justamente aprender a ver o mundo com os olhos da fé. E é por isso que todos aqueles homens de Hebreus 11 recebem sempre essa designação. Pela fé, fulano fez isso. Ué, porque tudo que eles fizeram era simplesmente inaceitável pelos olhos da razão. Pela fé, Enoque andou com Deus. Pela fé, Noé construiu uma arca no meio do deserto, onde não chovia daquela maneira. Pela fé, Abraão abandonou sua casa, suas terras, seu mundo, seu modo de vida, e foi uma aventura. Pela fé, todo mundo fez isso, fez aquilo, se submeteu aos piores sofrimentos, às piores carências. Pela fé, pela fé. Se não for pela fé, não há ânimo. Porque o verdadeiro ânimo depende da fé. Depende de se apegar ao invisível, ao que não pode ser visto. E finalmente Paulo diz: porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. É o quarto contraste aqui, né? O temporal versus o eterno. Então, o homem interior versus o homem exterior. A leve tribulação versus a pesada glória. As coisas visíveis versus as coisas invisíveis, e as coisas temporais versus as coisas eternas. Ele diz que, na verdade, as coisas invisíveis é que são eternas, e as coisas visíveis é que são temporais. Essa palavra aqui, temporal, dá a ideia da estação. Temporada da estação.
dura um tempo só. Que é o caso da nossa tribulação. Ela tem temporada. Quer dizer o quê? Ela tem começo, meio e fim. Ela tem temporada. Os prazeres humanos, sejam eles quais forem, eles têm temporada. Começo, meio e fim. E o fim quase sempre é nostálgico. A vida humana é de uma temporada. É um show, né? Tem temporada. Começa e termina. As coisas visíveis, ele diz aqui, são isso. Elas têm temporada. Elas começam, elas terminam. Mas as coisas invisíveis, elas são eternas. E quando ele usa o termo aqui, eternas, não é no sentido de que começou agora e aí vai durar para sempre. Quando ele diz que elas são eternas, ele diz, elas não têm começo nem fim. Elas são eternas no sentido pleno. Porque o amor de Deus é a fidelidade de Deus. É a justiça de Deus. Essas coisas, como o próprio Deus, elas não têm começo. Elas são eternas. Porque são eternas no próprio Deus. E nós, criaturinhas tão insignificantes, gotinhas, gotículas de água insignificantes, grãozinhos de areia do pó da terra, insignificantes que nós somos chamados a participar disso, de algo eterno. Não só que dura para sempre, mas que é de sempre e para sempre. Fazer parte do grande plano, do grande propósito de Deus para nossas vidas. Como é que Paulo aplica isso na prática? Capítulo 5, verso 1, ele diz, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, afinal de contas, ela já está se deteriorando, está falando? Nosso corpo, né? Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, ou seja, nesse corpo, nessa vida, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, aqui é o sentido de justificados, vestidos é justificados, e não nus, ou seja, não com a própria justiça. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, não é que a gente quer morrer, não uma vontade de morrer, isso não é bom. Nosso ponto não é a vontade de morrer, mas vontade de viver a vida que só é possível no mundo vindouro. Então não é vontade de morrer, é vontade de viver. É vontade de sermos revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. E ele conclui, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para receber o eterno peso de glória, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, meus irmãos, aprendemos com Paulo o segredo de não desanimarmos, de sempre termos bom ânimo. Lembremos que o homem interior vale mais do que o homem exterior. Lembremos que a recompensa futura pesa mais
do que a leve e momentânea tribulação. Lembremos que as coisas invisíveis são mais reais do que as coisas visíveis. E lembremos o óbvio, que as coisas eternas duram mais do que as coisas temporais. Oremos. Ajude-nos, ó Deus, a termos esses olhos da fé, para que através da fé nós possamos realmente ver o que vale mais, o que pesa mais, o que dura mais, o que é mais importante. Fortalece o nosso coração no Senhor, de maneira que nós nunca desanimemos de te servir, de andar nos teus caminhos, de tentar glorificar o teu nome com a nossa vida, com os nossos dons, para que ao final sintamos o peso desta glória, que é tua e que por graça e misericórdia tu estás disposto a compartilhar conosco. Por tudo isso te louvamos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.